Oi, Pai do Senhor, amada igreja. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça e a misericórdia do Senhor. Então, no vídeo passado, a gente fez a nossa primeira aula sobre o capítulo 3 de Romanos, versículo 23, onde tem aquele trechinho: todos pecaram, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, no vídeo passado a gente frisou bem essa parte: todos pecaram. Só relembrando, que as nossas obras não são elas que vão nos levar a Deus, que vão nos fazer nos reconciliarmos com Ele, que as nossas obras, como diz lá em Isaías 64, são trapos de imundícia. Ou seja, nada que glorifique ao Senhor, está em nós, está em nós quando nós não aceitamos a obra salvadora de Jesus Cristo. Aí às vezes a pessoa pode perguntar: sim, mas a nossa obra, que adianta? A gente não vai fazer nada, a gente não pode fazer nada, nada que a gente faça agrada ao Senhor. Lá em capítulo 1, no Tiago, capítulo 1, ele diz que a fé sem as obras, é morta. Aí o que acontece? As nossas obras, quando a gente abraça a fé em Cristo Jesus, a gente aceita o Senhor como Salvador da nossa vida, o que acontece? As nossas obras glorificam a Ele. Ele, com seu braço grandioso em nós, através do seu Espírito Santo, move em nós e nós começamos, a dar frutos, E a gente precisa ter obras, para dar evidências da nossa fé. Agora, quando a gente faz as obras sem antes conhecer o Senhor, pensando que não, eu vou fazer uma caridade porque eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto muito de ajudar os pobres, gosto muito de ajudar aqueles irmãos mais necessitados do que eu, eu gosto muito. E aí, não vai te levar a nada, Vai ajudar o irmão, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, mas para você, para a sua salvação, para você se achegar a Deus, esqueça. Esqueça só a obra redentora do Senhor Jesus. Mas enfim, vamos começar aqui. Todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, já esclarecemos. E agora a gente vai entrar na parte, no trechozinho: carecem da glória de Deus. Por que nós carecemos da glória de Deus, E eu já tinha falado também que esse carecer é uma necessidade, mas não assim de algo assim, bem coitadinho, Eu tinha falado sobre isso no vídeo passado. Mas por que a gente carece? Porque é uma necessidade nossa, sabe por quê? Romanos capítulo 1, versículo 21. Olha só, porque a gente carece da glória do Senhor. Por quê? Porquanto, Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A gente rejeitou, o Senhor. Como a gente falou no vídeo passado, que nós nascemos no pecado, no pecado nos concedeu a nossa mãe, Salmo 51, Salmo de Davi, quando ele está ali arrependido do seu pecado diante do Senhor, se declarando e o Senhor movendo o coração dele ao arrependimento, e ele declara: pequei contra ti somente, Ou seja, como falei também no vídeo passado, a gente peca contra o irmão, contra os animais, contra a natureza, contra nós mesmos, mas a gente não tem a consciência que nós estamos pecando contra Deus. Primeiramente é contra Deus. O nosso pecado é contra Deus, E para que a gente entenda quão terrível é isso, quão terrível essa nossa situação, a gente precisa
ler a palavra do Senhor. Só através da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor. Ela não contém, ela é a palavra do Senhor. Só através dela, com a graça e a misericórdia do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, a gente vai enxergar quão terrível é o nosso estado antes de conhecermos ao Senhor. Né? Então, o que acontece? A gente tem que começar a desconstruir uma visão errada, né, que a gente tem de Deus, ou que a gente é ensinado, ou a gente vai crescendo e visualizando isso, porque a gente não lê as Escrituras e a gente vai absorvendo o que as pessoas dizem, ou o que a gente vai vendo no nosso dia a dia. Deus é amor. Claro, Deus é amor. João 3,16, né? O Senhor amou o mundo de tal maneira, ou seja, que ele não tem nenhuma definição, né? O próprio escritor, né? O Espírito Santo, né? Que conduziu a essa escritura, né? E de tal maneira, uma maneira assim que a gente não encontra palavras, né? Que enviou o seu Filho. A gente aprende que Deus é amor. Glória a Deus por isso. Mas Deus não é só amor, igreja. Deus não é só amor. Deus é santo, Deus é justo, né? E como a gente encarar o Senhor, né? Ou como Ele nos enxerga diante de uma realidade tão difícil. Quando a gente se depara com a Bíblia, com o que a palavra diz sobre Deus, quando a gente vê os atos do Senhor durante toda a história, né, durante toda a humanidade, irmãos, amada igreja, você fica estarrecido, né? E louvado seja Deus, porque Ele levantou homens de Deus, homens em comunhão com Ele, para escrever a Bíblia na nossa linguagem, né, no nosso idioma, para que a gente tivesse acesso. Glória a Deus por isso. Então, o que acontece diante dessa realidade? Nós carecemos, né, da glória de Deus. Deus justo, Deus santo, né, e nós tão pecadores. Né, e o maravilhoso é algo assim que eu não consigo nem definir. Né, o próprio Senhor, Ele providenciou isso para a gente, né, essa reconciliação. Mais para frente a gente vai, né, se alegrar mais ainda com essa passagem. Mas hoje a gente vai entender porque, como assim um Deus, né, santo, um Deus justo, vai se relacionar com a sua criatura, né, que somos nós, tão pecadores. Né? Quando falamos que o homem é bom, preste atenção, hein, amada igreja, que o homem é bom ou não tão mal, né? Nós somos, a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não falo palavrão, respeito meu pai, minha mãe, eu respeito a minha esposa, os meus filhos, né? Não sou ignorante, sou uma pessoa boa. Ou seja, enquanto a gente tiver esse pensamento que somos pessoas boas, a gente não vai dar valor à obra redentora do Senhor Jesus. A gente não vai saber a intensidade, o grande valor realmente, né, intrínseco em tudo isso, é dessa obra redentora, enquanto a gente tiver essa visão. Então, Deus é um Deus santo, Deus justo, e como eu disse, Ele não é só amor. Deus é um Deus que se ira, é a palavra dele que diz. Deus é um Deus que odeia. Mas a pessoa, não acredito. Não, Deus do Antigo Testamento não é o Deus que eu conheci. Pois é. Por que não é o Deus que você conheceu? Porque Deus não se molda ao seu conhecimento. Deus é o que a Escritura diz que Ele é. E louvado seja Deus que tem as Escrituras para a gente entender e para a gente conhecer. Então, amada igreja, desperte. Deus é amor, mas Ele é um Deus que se ira, é um Deus que odeia. E olha só, a gente vai confirmar isso pelas Escrituras. Salmo, capítulo 5,
versículo 4 e 6. Salmo capítulo 5, versículo 4 e 6. Olha só. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, Deus não se agrada da iniquidade. Deus é um Deus irado com a iniquidade. Deus é um Deus irado com o mundo. Porque as atrocidades são muitas, né? As atrocidades que o ser humano faz são terríveis. Deus é um Deus irado. Por outro lado, né? Glória a Deus que Ele tem dado chance para que a humanidade se arrependa, né? Salmo capítulo 7, versículo 11 e 12. Olha só, amada igreja. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Imagina Deus irado todos os dias. Imaginem vocês, né? Quão grande Ele é misericordioso. A palavra do Senhor também diz, né? A Bíblia também diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e elas não têm fim, né? Aí a gente fica assim pensando, meu Deus, aí cai a ficha. Como somos pecadores. Quanto Deus está irado conosco, irado com a humanidade, né? O quanto Deus, né, é paciente conosco, porque era só Ele e a gente já era, né? E a gente tem essa consciência justamente quando a gente lê a Bíblia, né? Todos pecaram. Não existe um sequer que faça o bem. Não existe um sequer que busque ao Senhor, né? É a palavra do Senhor que diz. Por outro lado, quando tem, né, as pessoas que buscam ao Senhor, é Ele mesmo que faz esse mover, né? Que coloca no seu coração, coloca no meu coração o desejo de buscá-lo. E glória a Deus por isso. Então, amada igreja, a única maneira de valorizarmos o amor de Deus na obra salvadora de Jesus é enxergarmos quão terrível é a realidade na qual nos encontramos antes da redenção do Senhor, né, na nossa vida. O quanto estamos mergulhados na escuridão do pecado, né? Só conheceremos ou enxergamos essa terrível situação quando nos depararmos com a verdade da Bíblia. Quanto mais vemos o nosso pecado, mais amaremos a Deus e cairemos de joelho em adoração a Ele, né? Porque a obra do Senhor Jesus é obra grandiosíssima. Então, precisamos aprender que a ira santa de Deus está sobre todo pecador, ou seja, aqueles que o difamam, aqueles que desobedecem, aqueles que escarnecem, né? E aqueles que zombam, né? Coisas terríveis a gente vê todos os dias a gente vê. A ira de Deus não é como a nossa, né? Que é cheia de orgulho ou ira descontrolada. A ira do Senhor é uma reação contra a impiedade do homem. Quer aceitemos ou não, ela existe. Não, a Bíblia fala que ela existe. Ela é clara demais. Deus se revela do céu contra as atrocidades dos homens, contra as ofensas à sua pessoa, à sua criação e a rejeição do sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, Deus está irado porque o homem rejeita o tempo todo o seu perdão. Olhe para aí. Voltamos a Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se você ler esse capítulo todinho, você vai ver, né, a descrição
da ira de Deus e como ela se revela detalhadamente. E você fica assim, de queixo caído. Você vê. É a nossa pura realidade, a palavra, né? E esse livro de Romanos, como eu falei no nosso primeiro vídeo, que foi escrito mais ou menos no ano de 57 a 60 depois de Cristo. Uma leitura tão real. A palavra do Senhor é viva, né? É viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Né? É viva e eficaz, se eu não me engano. Vamos só conferir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É isso mesmo. Hebreus 4, versículo 12. Então a ira de Deus se revela do céu. O Senhor está no céu, no seu trono, regendo todo o universo. Nada foge ao seu controle. Né? E aí ele diz aqui, se revela do céu contra toda a impiedade. A impiedade, né, pelos nossos amados, né, estudiosos da palavra, diz que a impiedade são os pecados religiosos, ou seja, a difamação ao Senhor, né, a desobediência, a idolatria, né, é terrível, né? Então, o pecado de impiedade é isso, são os pecados religiosos contra o Senhor, né? E perversão. A perversão são os pecados morais, né? O nome a gente já tem uma ideia. Toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Ou seja, os homens, eles detêm a verdade, né? Eles sufocam a verdade. Eles querem matar a verdade e querem, né, deixar aparecer, deixar desenvolver mais ainda, né, que desenrole mais ainda a injustiça. É terrível, irmão. É a ira de Deus sobre a humanidade. Sobre a humanidade, é terrível. Então, a gente precisa ter consciência que somos pessoas más. Não somos pessoas boas, viu, irmão? Não somos pessoas boas. Precisamos nos reconciliar com o nosso Criador, né? Caso contrário, pereceremos eternamente. Né? A palavra do Senhor também diz isso. Lembre-se, Deus, em Cristo Jesus, o salva de sua ira. Deus mesmo escolheu nos salvar dele mesmo. Quando o pecador busca ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, reconhece, né, o seu estado terrível de pecado, né, e busca ao Senhor, olha, o Senhor, movendo o coração dele, livrando o pecador da ira dele, da mão dele. Né? É maravilhoso, é o Senhor, é o próprio Senhor que faz isso. Lembre-se, Deus ama, mas também odeia. Ou seja, o Senhor rejeita algumas pessoas, né? É de acordo com a soberania dele. Não me pergunte por quê, né? Que a Bíblia, você não vai encontrar resposta em tudo. O Senhor deu a Bíblia para a gente conhecê-lo mais um pouco, né? Mas há mistérios aqui que a gente não conhece, a gente não tem resposta, porque o Senhor ama um e rejeita outro, a gente não entende, a soberania dele, é dele, mas está escrito, eu tenho, né? Nós, os irmãos cristãos, crentes, temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, então nós cremos no que foi escrito, porque todos os homens aqui foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, cremos nisso. E há várias passagens que na Bíblia fala da rejeição, né? Eu não anotei aqui, mas os irmãos podem procurar, né? É mais um sentido para os irmãos procurarem. Por exemplo, quando Caim vai fazer sua oferta, né? O Senhor aceita a de Abel e rejeita a de Caim. Olha aí, o Senhor rejeitou. O Senhor rejeitou a Saul, né? Saul, a gente sabe que Saul foi desobediente, né? E o Senhor rejeitou e substituiu, né, o trono dele pelo rei Davi, né? O reinado dele foi passado para o rei Davi. O Senhor rejeitou Esaú, né, que foi o irmão de Jacó, né, quando ele fez lá aquela negociação da primogenitura, né? E a gente não entende, quer dizer assim,
né? São coisas que a gente não entende. Jacó, né? Que fez todo aquele plano de engano ali com o pai, né? Com Isaac, mas é a soberania do Senhor. O Senhor decidiu amar a um e odiar a outro, né? Mas assim, a humanidade, irmãos, olha. O Senhor, né? Ele morreu por todos, né? Todos que ele escolher como ovelha do seu pasto. Olha, em Provérbios, capítulo 6, há 7 coisas que o Senhor odeia. Anote também aí para você pesquisar e para você buscar. São coisas que o Senhor odeia. Provérbios, capítulo 6. Lucas, capítulo 18, 9 a 14, tem a passagem do publicano, né? Que reconhece o pecado, né, o seu pecado diante do Senhor, né? O fariseu ali todo altivo, faz naquelas orações, né? E o publicano não conseguia nem levantar os olhos, né? De tão quebrantado que estava de reconhecendo o seu pecado, né? E o Senhor perdoou. Leia também Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, né? E para finalizar, eu quero deixar uma palavra aqui, uma passagem do Senhor Jesus, que é João, capítulo 3, versículo 36, que é só reforçando, né, o que a gente já falou, que é no mesmo capítulo, lembre-se, no mesmo capítulo que tem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No mesmo capítulo, versículo 36, o Senhor Jesus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, todos, até hoje, que estão aqui, ou irão permanecer até o dia que o Senhor, né, quiser, todos estão debaixo da ira do Senhor. Por quê? Porque rejeitam ainda a Cristo, né, e o seu perdão. Então, glória a Deus, nós cristãos que abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos, né? Salvos na pessoa de Cristo Jesus pelo seu sacrifício, pelo plano redentor que o Senhor mesmo elaborou. O Senhor desejou nos reconciliar com Ele. E glória a Deus por isso, porque nós somos salvos da ira do Senhor. Glória a Deus, porque Ele mesmo desejou nos salvar, né? Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele, não, viu, irmão? Foi o Senhor que nos escolheu, né? A carta aliás, o Evangelho de João também diz isso. Você lê lá também, o Evangelho de João, né? Capítulo 14, 15, 16. Que aí fala detalhadamente também, bem maravilhoso. É a graça do Senhor na nossa vida. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos em frente, ovelha. Vamos estudar e conhecer mais sobre o verdadeiro Evangelho, né? Com a graça de Deus, em nome de Jesus, a gente vai melhorar a cada dia. Um abraço, amado. Fiquem na paz.